Olá, gente, boa tarde. Me chamo Lander Robson Ribeiro, estou vereador aqui da cidade de Cristinápolis. Para muitos que irão ver esse vídeo me conhecem, outros possa ser que não. Gente, eu estou aqui, resolvi fazer esse vídeo e postar nesta rede social espetacular chamada Facebook, onde em nosso artigo 2º do nosso regimento interno diz que o vereador tem que dar ampla publicidade a todas as ações do parlamento. E foi através de vídeo que eu resolvi fazer aqui um apelo a você, morador aqui da nossa querida Chapada dos Índios, nossa Cristinápolis, nossa terra amada, a você, munícipe que se preocupa com o futuro dessa cidade. Eu quero chamar a atenção de todos os munícipes, a participação, colaboração em um projeto de lei que está tramitando no nosso parlamento, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele passa pela Câmara e terá uma audiência pública com toda a população. O que é que significa e para que serve a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A Lei de Diretrizes nada mais é do que um conjunto de normas do direcionamento do nosso município. De que maneira? O que será gasto, não onde será gasto, qual é a maior necessidade, quanto em cada setor será gasto. Então, nada mais justo do que a própria população para informar quais são as problemáticas do que deve ser resolvido. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária é para isso. Então, eu gostaria de chamar a atenção a todos vocês para que participem, deem sua ideia, para que nós possamos estar apresentando emendas que venham a alterar a Lei de Diretriz Orçamentária que já está na Câmara. Gente, essa lei de diretriz, esse projeto de lei de diretriz orçamentária, ele ainda é aprovado agora, neste ano, e entrará em vigor no ano de 2016. O de 2015 já está em vigor, foi aprovado no ano passado, em 2014. No de 2015, um ano em curso que nós estamos, foi aprovado aqui um valor de receita de mais de 35 milhões de reais para serem gastos neste ano. Já esse de 2016, o valor da receita ultrapassa os 49 milhões de reais para serem gastos aqui em nossa terrinha, para ser gasto na saúde, educação, esporte, lazer, saneamento básico. Em todas as formas existe a maneira de gastar. E você irá dizer onde será mais conveniente que seja uma aplicação maior, que tenha uma atenção maior para que nossa cidade venha a melhorar. No ano passado, aí eu quero aproveitar e fazer um desabafo. No ano passado, não, eu vou um pouco antes. No ano retrasado, eu fui o vereador que apresentei o maior número de emendas a esse projeto de lei. Ou seja, o vereador que apresentou ideias que viessem melhorar a LDO, consequentemente, a vida da população. E fui mal interpretado por um parlamento. E eu lembro-me muito bem que uma das questões maiores que coloquei foi a questão da valorização do concurso público, para que assim desse ênfase a todos, não só a meia dúzia, um grupo, e sim a todos. O número de estudantes do nosso município aumentou bastante, então eu vi o nosso povo capacitado e fui um dos únicos vereadores, falo também em nome de toda a base de oposição, Josefa Betânia, o Nininho, Dias e Nino, e nós fomos os únicos a acreditar na capacidade do cristinapolense em passar no concurso público. E aí fomos mal interpretados, melhor dizendo, fomos julgados em vão, onde transpareceram para a sociedade de que aquela emenda iria tirar o pão de cada dia dos contratados e não poderiam mais contratar. O artigo 37 da Constituição, ele fala do concurso público e fala
do tipo de contrato que deve ser feito. Então, uma coisa não anularia a outra naquele momento. Nem outra emenda polêmica de várias que apresentei, que vieram, que poderiam, né, beneficiar o povo. Estou dando aqui o exemplo de duas bastante polêmicas. E a outra foi a emenda onde eu retirava da Lei de Diretrizes Orçamentárias um valor de 80% de um remanejamento, eu baixei para 40%. O que é que significa o crédito suplementar? Que era pedido 80% no ano de 2013 para 2014. O crédito suplementar, 80% de toda a receita. Ou seja, mais de 35 milhões, 80% de mais de 35 milhões seriam remanejados pela administração pública e seus segmentos, sem que a Câmara de Vereadores, o órgão mais fiscalizador que tem em nosso município, sem que soubéssemos para onde iria tal dinheiro, para que seria remanejado. Então, de 80 eu tentei baixar para 40, para termos um controle a mais neste dinheiro que é gerido pelo atual administrador. Daí, mais uma vez, fui bastante mal interpretado, né, neste momento, onde falaram que a saúde não iria andar, onde falaram que a educação não iria andar, a assistência não andariam, e assim o povo de Cristinápolis sofreria. Os vereadores da bancada de situação nem deram atenção à minha emenda, minha justificativa, e votaram contra. E assim deram 80% de remanejamento. O que é mais ou menos esse tipo de remanejamento? Um exemplo, eu descobri lá atrás que o Conselho Tutelar, eles colocavam em sua receita 160 mil reais para serem pagos com salários. E aí o pessoal recebia um salário mínimo, ou seja, aqueles 160 mil não seriam gastos. E aí eles pegavam o resto do dinheiro e remanejavam para outros locais que até então a lei permite que nós não tenhamos ciência de onde foi. Então eu achava aquilo muito arbitrário e eu acho, melhor dizendo, uma situação em pleno século XXI que a transparência prevalece, eu achava uma lástima. E aí eu perdi nessas emendas, sendo que os anos se passaram e os mesmos vereadores, eu não quero aqui citar nome, que esse vídeo não tem o intuito de criar qualquer tipo de polêmica, e sim de conscientizar você, cristinapolense, a participar da Lei de Diretriz Orçamentária. E aí os mesmos vereadores que me criticaram, que usaram a tribuna, aquela Câmara naquele dia que eu não vou esquecer, lotada de gente, utilizaram a tribuna para dizer que o vereador Lander Robson estava agindo arbitrariamente. Esses vereadores, no ano passado para este, fizeram alterações na Lei de Diretriz Orçamentária, dando 8% ao gestor. Gente, o crédito suplementar, a porcentagem de 80% é um absurdo, de 8% ainda é um absurdo. A administração pública que opere com responsabilidade, com transparência e que gira o dinheiro público, que venha gerir o dinheiro público de maneira eficiente, não precisa de crédito suplementar. No que a Receita já diz de 49 milhões, por exemplo, do ano que vem, está dividido para cada segmento, para cada setor que será gasto. Se agir com responsabilidade, esse dinheiro vai dar sim, sem precisar que seja remanejado. Eu acho que a Lei de Diretriz Orçamentária deve frisar uma grande problemática que temos no nosso município, que é a questão da geração de emprego e renda, que é a questão dos comerciantes que estão suplicando por socorro. E a cidade estagnou e não cresce. Então, essa questão de crédito suplementar é um grande problema que eu vejo. E eu peço a colaboração de vocês, que no ano passado, onde foi dado 8%, a administração pública mandou um projeto de lei, onde nesse projeto de lei solicita 40%
desses créditos suplementares. E aí eu questionei no parlamento como que eu vou dar um cheque em branco à administração pública de quase 12 milhões de reais se não diz quais as reais intenções com esse dinheiro. E aí eles mandaram, o projeto foi retirado e eles mandaram as explicações. E as explicações são basicamente o que a lei diz, no que tem que gastar. Mas especificamente dentro de cada uma função, não vem dizendo do que vai ser gasto. Se vier um projeto dizendo que esses quase 12 milhões serão gastos, serão transferidos de um local que não esteja utilizando para resolver a questão do emprego e renda, para dar um suporte ao comerciante, eu votarei positivamente. Votarei e protegerei esta emenda. Mas uma emenda, um projeto de lei, melhor dizendo, vazio, dizendo que apenas quer, e os mesmos vereadores que deram 8%, agora irão dar os 40%, é uma questão que está insustentável. Amanhã será a votação. Eu gostaria de convidar todos vocês para participarem da nossa sessão e, consequentemente, participarem também da Lei de Diretriz Orçamentária que faremos nesse ano para o ano que vem. Gente, muito obrigado pela atenção e desejo boa tarde a todos.